Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Fórum Mundial Espírito e Ciência da Legião da Boa Vontade aqui no YouTube. Desde já, o nosso agradecimento à sua presença aqui conosco. Hoje, você acompanha uma entrevista que foi realizada com o professor Dr. Alexander Moreira Almeida. Ele é médico e professor de psiquiatria, fundador e diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, o NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O Dr. Alexander conversou com Letícia Elizabeth sobre o trabalho e as pesquisas realizadas em espiritualidade, ciência e saúde, que o NUPES vem desenvolvendo ao longo de 15 anos. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui contigo e a gente possa ter uma conversa bastante proveitosa. Falando sobre esse caminho, né, professor, que o NUPES tem desenvolvido, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora alcançou uma marca bastante importante de 15 anos de atividades, e eu queria que o senhor trouxesse para a nossa audiência um pouquinho dessa história, como essas ações começaram e as características desenvolvidas aí pelo trabalho do NUPES. Ótimo. Então, o NUPES foi fundado em 2006, assim que eu cheguei, fui contratado para a Universidade Federal de Juiz de Fora como professor de psiquiatria. Estava voltando de um pós-doutorado na Duke University, nos Estados Unidos, com o professor Harold Koenig, que é assim, o principal autor no mundo na área de espiritualidade e saúde. Então, e aí nós reunimos outros colegas da universidade que tinham interesse também na área de espiritualidade, assim como alunos, e se começou dentro do programa de pós-graduação em saúde, ligado à Faculdade de Medicina, as atuações do NUPES. E o NUPES, então, ao longo desses 15 anos, nós somos um grupo interdisciplinar de pesquisa em espiritualidade, ciência e saúde. O grupo não está ligado a nenhuma vínculo religioso ou filosófico específico. Nós temos participantes de todas das mais diversas tradições espirituais e filosóficas, religiosas, não religiosas, mas o que nos une é o respeito à dimensão espiritual da humanidade e o desejo de investigação séria e rigorosa dessa espiritualidade. E dentro disso nós temos 3 linhas de pesquisa fundamentais. Uma primeira linha é uma linha de estudo da história e filosofia das pesquisas em espiritualidade, ou seja, pessoas que investigaram, que buscaram fazer a investigação científica da espiritualidade. Outra linha é uma linha na área de estudo da espiritualidade, quanto ela impacta a saúde, chamados epidemiologia da espiritualidade. E, por fim, o estudo de experiências espirituais. Tentar entender o que são essas experiências espirituais, que impacto elas têm sobre o ser humano. E, além disso, também o grupo é um grupo interdisciplinar. Temos pessoas da área da medicina, psicologia, enfermagem, fisioterapia, história, filosofia, estatística, sociologia, os mais diversos aspectos. O que nos une, como eu disse, é o desejo de estudar com rigor e seriedade a espiritualidade. Muito bom. Pensando nessa estrutura, inclusive, e todas essas frentes de atuação, como que é o funcionamento dessa atividade? Como se desenvolvem dentro do NUPES as pesquisas, professor? Então, nós estamos ligados ao programa de pós-graduação em saúde e também tem professores de pós-graduação de psicologia e de filosofia também. De modo geral, nós temos alunos de mestrado, doutorado, pesquisadores de pós-doutorado e também alunos de iniciação científica, que trabalham em conjunto com os pesquisadores do grupo. Nós fazemos muito também o trabalho interdisciplinar. Então, por exemplo, nós temos uma pessoa da área da filosofia trabalhando com uma pessoa da área da psiquiatria, um da estatística trabalhando com um da área da geriatria. Nós estamos fazendo para tentar entender do melhor modo possível. Então, para dar alguns exemplos de pesquisa, de como essas pesquisas acontecem, por exemplo, a gente investiga de que forma a religiosidade do paciente, que possui transtorno bipolar, por exemplo, o quanto isso impacta os níveis de depressão, qualidade de vida deste paciente. Nós identificamos, por exemplo, entre 160 pacientes com transtorno bipolar em tratamento no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, da UFJF,
que aqueles indivíduos que tinham maiores níveis de envolvimento religioso, eles tinham 4 vezes menos chance de ter depressão, por exemplo. E mesmo seguindo ao longo do tempo, nós acompanhamos esses pacientes por 1 a 2 anos e nós identificamos que aqueles que tinham uso negativo da religiosidade, esse é outro dado importante, a religiosidade também pode ser usada de modo negativo, esse uso negativo se associou a uma qualidade de vida muito pior 2 anos depois, diferente do uso positivo, que teve associado a uma melhor qualidade de vida. Então, esse é um exemplo de tipos de pesquisa que nós desenvolvemos aqui. Muito bom. E essa relação de espiritualidade e saúde tende a agregar bastante, tanto na compreensão dos impactos e dos benefícios, o senhor mencionou, né, até dos malefícios do mau uso, né, da espiritualidade, dos benefícios do uso correto, como também ajuda, contribui no avanço da pesquisa na área da saúde, professor, essa contribuição mútua? Isso, com toda certeza. Hoje em dia, nós sabemos que a saúde é um equilíbrio dinâmico entre fatores que geram a saúde e fatores que geram a doença. Nós chamamos de fatores salutogênicos, os que geram a saúde, e fatores patogênicos, que geram a doença. É como se fosse uma balança. Eu vou ter fatores que geram doença, fatores que geram saúde. Para onde essa balança pesar mais, eu vou estar com saúde ou vou estar com doença. E estes fatores, nós dizemos, eles são bio, psico, sócio e espirituais. O que é isso? Parece um palavrão, mas é simples de entender. Há fatores biológicos do organismo, como a genética, a alimentação que eu tenho, se eu faço ou não atividade física, se eu uso drogas ou não, fatores biológicos que podem gerar saúde ou doença. Fatores psíquicos, como eu enxergo a vida, como eu enxergo os problemas, qual o sentido que eu tenho para as coisas. Essa ideia psíquica vai impactar. Social, o ambiente que eu convivo. Como é que são as pessoas que eu convivo, o meu trabalho, a minha família, como eu procuro construir o relacionamento com as pessoas, com os meus amigos. Isso também vai impactar. E, por fim, os fatores espirituais. A visão que eu tenho de mim mesmo, o sentido existencial, a minha participação em atividades religiosas, minhas crenças religiosas e espirituais. Então, tudo isso vai interagir gerando saúde e doença. E hoje em dia nós sabemos que a espiritualidade é um fator muito importante no impacto sobre a saúde como um todo. Só para ter uma ideia, nós sabemos, por exemplo, que o suicídio é um problema de saúde pública importante. E há um estudo recente, publicado pela Universidade de Harvard, seguindo mais de 80 mil pessoas ao longo de 14 anos. E eles identificaram, por exemplo, que a pessoa que frequentava semanalmente um grupo religioso tinha 6 vezes menos chance de morrer de suicídio neste período. Ou seja, é um fator muito importante. Sobre o uso de drogas também, as pessoas que também têm maior envolvimento religioso e espiritual tendem a ter muito menor frequência de uso ou abuso de álcool e outras drogas. Então, não é possível mais entender a saúde sem também compreender esse aspecto espiritual. É verdade, eu falo somente sobre isso, né? Como esses números não podem ser ignorados, como esse olhar sobre, né, a influência da espiritualidade na vida humana é importante. E o NUPS tem buscado ampliar, inclusive, esse processo da pesquisa científica, professor, para além dessa visão materialista da realidade. E para muitas pessoas isso pode parecer difícil no campo científico. Como que têm sido feitas as pesquisas, o acompanhamento desses casos que o senhor mencionou? Muito bem. Então, o primeiro ponto é que a ciência em si, ela não é nem materialista ou espiritualista. A ciência é a tentativa de estudar de modo racional, baseado nas evidências, a realidade. Isso é a ciência. E ela não está necessariamente comprometida com uma certa visão de mundo. Então, nós temos que estudar a realidade para aí, então, fazer uma teoria, uma compreensão sobre a realidade. Eu não posso partir do pressuposto que a realidade tem que ser assim. A realidade é toda material, só existem átomos, só existem partículas e forças físicas, e não pode existir nada além disso. A ciência não pode partir dessa forma. Ela tem que partir do estudo, dos dados, e daí formular suas teorias. Então, por exemplo, as experiências espirituais,
que estão em todas as tradições espirituais, elas falam de uma certa dimensão transcendente da realidade. Nós propomos, junto com outros autores, uma definição de espiritualidade. Quer dizer, o que é espiritualidade? E como a espiritualidade é diferente de outros aspectos da nossa vida? A espiritualidade tem a ver com a busca do transcendente e do sagrado. Em que sentido? Toda tradição religiosa espiritual fala que existe uma dimensão além dessa que a gente vive, uma dimensão transcendente. Deus, deuses, espíritos, ancestrais, orixás, anjos, seja o que for, toda tradição espiritual fala de uma dimensão transcendente. E essa dimensão transcendente é o que é mais importante, é a realidade fundamental, portanto ela é sagrada. Então essa é a ideia. Bom, e de onde sai isso? De onde sai essa ideia de que existe uma dimensão transcendente nossa ou do universo? Tem várias possíveis explicações, mas uma muito importante são as próprias experiências espirituais que as pessoas têm. Então, por exemplo, a pessoa tem uma experiência de quase morte. O coração para, o cérebro para, e a pessoa se vê saindo do corpo, observando o seu corpo, observando o que está ali em volta. E depois ela volta, é reanimada, ela volta. E ela descreve que viu isso. E o mais importante, em algumas situações ela descreve coisas que efetivamente aconteceram quando o cérebro dela não estava funcionando. Ou seja, o que será isso? Ou seja, será que essa experiência está sugerindo, então, que nós temos um aspecto extramaterial, extracerebral, né? Então, eu não posso, ao estudar a experiência espiritual cientificamente, já me comprometer com necessariamente ter que explicar essa experiência que eu acabei de dizer como sendo uma hipóxia, uma falta de oxigenação no cérebro ou efeito de alucinação de medicações. Claro que pode ser isso, mas por que eu não posso também considerar a possibilidade da consciência ser um outro aspecto fundamental da vida do universo? Então nós temos pesquisas nessa área, como experiências de quase morte, experiências de final de vida, experiências mediúnicas, ou também experiências de pessoas que relatam alegadas memórias de vidas passadas. Importante. E como é amplo, né, essa pesquisa, como é possível encontrarmos novas respostas e que vão acabar trazendo questões importantes para a nossa sociedade também, né, para a nossa vida pessoal. Nós seguimos com a nossa conversa falando agora sobre uma importante publicação que nós teremos à disposição brevemente, professor. Está sendo publicada pela editora da Universidade de Oxford a obra Espiritualidade e Saúde Mental entre Diferentes Culturas, tradução livre, editada pelo professor Alexander Moreira Almeida, também por Bruno Mosqueiro, coordenador da seção de espiritualidade da Associação Brasileira de Psiquiatria, e Dinesh Bugra, ex-presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. Queria que o senhor falasse para a gente, professor, sobre o que o livro trata, quais as temáticas que ele aborda. Nós estamos muito satisfeitos. Esse livro, né, acabou de estar disponibilizado na Amazon e no portal da editora da Oxford. E a editora Oxford é assim, a principal editora universitária no mundo hoje. E qual que é a grande questão? Há hoje, literalmente, milhares de pesquisas sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde, de um modo geral positivo, mas algumas vezes negativo, como nós já conversamos. Mas o grande desafio é como o clínico, o médico, o psicólogo, o enfermeiro, como que ele vai abordar este tema? Como que ele vai perguntar sobre isso para o paciente? Como que ele vai integrar isso no tratamento de um modo ético, já que nós não temos o direito de querer impor crenças ou valores sobre os pacientes, e como fazer isso de modo baseado em evidências. Então, como fazer é o grande desafio, até porque a maioria de nós não recebeu um treinamento nas faculdades para abordar esse tema. Então, neste aspecto, esse livro tem esse objetivo, ou seja, de trazer para a prática real, como, por exemplo, perguntar sobre a espiritualidade do paciente. Como fazer uma distinção entre uma experiência espiritual saudável e um transtorno mental, por exemplo. Como integrar de modo correto e adequado a espiritualidade na psicoterapia do paciente.
Então, todos esses aspectos são de grande importância e estão sendo abordados. Esse livro tem 38 autores de 11 países. Nós estamos muito felizes porque os principais autores no mundo concordaram em colaborar, dando uma visão muito atualizada e de perspectiva através das culturas. Nós temos um capítulo, por exemplo, sobre o islamismo, sobre o hinduísmo, sobre o cristianismo, sobre o judaísmo, sobre ateísmo também. Ou seja, então a ideia é essa, auxiliar para que o clínico e mesmo o pesquisador saiba o que existe de pesquisa no mundo hoje sobre esse tema e, principalmente, como aplicar no dia a dia com o meu paciente. Porque o próprio tema da saúde mental, por muito tempo, foi um tabu na nossa sociedade, né? Falar sobre as questões que envolvem não só a depressão, a ansiedade, quesito, inclusive, que o Brasil é campeão, né, sobre casos aí de ansiedade. Qual que é a importância de, então, dois temas que durante tanto tempo tiveram-se, né, tantos olhares, questionamentos sobre se unirem, a ciência na pesquisa da saúde mental, também aliada à espiritualidade? Eu acho que é natural, um processo evolutivo do conhecimento humano, né? A nossa meta antes, na era da saúde, da medicina, era que as pessoas não morressem, porque a expectativa de vida era 30, 40 anos. Então nós conseguimos fazer um avanço gigantesco no século XX, para a gente dobramos a expectativa de vida da população. Só que agora não basta mais viver, mas procurar viver bem, em plenitude, florescer, né? Dentro disso, a saúde mental é fundamental. Nós sabemos que o grau de incapacitação que a saúde mental e sofrimento que a doença mental pode gerar é muito grande. E dentro desse aspecto todo, vem essa dimensão da espiritualidade. Havia, às vezes, um certo preconceito para abordar este tema, como se fosse algo incompatível com a ciência, ou se acreditava que a modernização iria fazer com que desaparecesse a espiritualidade, o que obviamente não aconteceu. Então, o que nós temos que fazer é buscar todos os aspectos da vida, aspectos bio, psico, sócio e espirituais, que potencializam o bem-estar, né, e a saúde. E esse livro entra justamente nessa direção, né, como que nós podemos, em consonância com os outros aspectos, obviamente, mas dar também uma ênfase e apoiar de modo saudável a espiritualidade das pessoas na busca da saúde. Professor, além, é claro, né, do público especializado que tem interesse no assunto, é importante que a sociedade também se intere sobre essas pesquisas, sobre o que a ciência tem estudado sobre o tema, até para compreender o impacto disso no dia a dia da sua vida? Sem dúvida nenhuma, porque uma coisa é o que a ciência produz, o que é muito importante, conversar entre os cientistas, mas existe uma outra coisa que é a comunicação científica, ou seja, como que eu passo para a sociedade o conhecimento que nós temos adquirido dentro das pesquisas. Então, este trabalho de divulgação científica é de extrema relevância, que é o que vocês estão fazendo agora, né? Nós, no NUPES, temos um canal no YouTube chamado TV NUPES, né? Essa TV NUPES, ela tem mais de 300 vídeos dos mais diversas áreas, por muitos dos principais autores no mundo na área, e é uma TV direcionada para o público em geral. Então dá um panorama muito bom na área de história, de medicina, de psicologia, de filosofia, de física, sobre todos os temas e a espiritualidade. Então isso é de extrema importância também. Ainda falando sobre os impactos que a espiritualidade, a religiosidade traz para a saúde do paciente, professor, o que os estudos revelam sobre essa relação e como isso é percebido no dia a dia dos pacientes? Perfeito. Então, o primeiro ponto que os estudos mostram que uma maioria da população mundial tem uma religiosidade, uma espiritualidade. Então, isso é o primeiro ponto muito importante. Segundo ponto relevante é que as pessoas utilizam a religiosidade para lidar com problemas, né? E que, de um modo geral, o maior uso da religiosidade, a maior vivência da religiosidade e espiritualidade está associada, de um modo geral, os principais achados são com menores níveis de depressão ou recuperação mais rápida de depressão, com menores índices de tentativa ou de morte por suicídio, menor uso ou abuso de substâncias, melhor qualidade de vida e maior sobrevida, menor mortalidade. Esses são os aspectos centrais. E o que é um uso saudável da espiritualidade? A frequência a um grupo religioso semanal
é um dos fatores que se mostram bastante robustos nesse sentido. Enxergar os problemas, as dificuldades da vida como uma oportunidade de crescimento, e que se está acontecendo é porque Deus permite, então tem uma razão de ser, e eu tenho condições de lidar com isso, ou seja, Deus dá o frio conforme o cobertor, em vez de ficar só lamentando, tentar ver que lição eu posso aprender com essa dificuldade, eu tenho recursos para lidar com isso, e dentro desses recursos pode ser, dentro de mim, obviamente, pode ser a oração, a busca de apoio também com a comunidade religiosa, uso de práticas como leitura e meditação e oração também, o trabalho voluntário, todos esses aspectos dentro de uma sociedade saudável. Um outro exemplo muito importante é a ideia de uma colaboração, uma parceria com Deus. A ideia de que eu faço tudo o que eu posso, o resto eu coloco na mão de Deus. Nem eu tento resolver tudo sozinho, como se eu fosse onipotente, e nem também eu acho que Deus vai resolver tudo. Eu faço o que eu posso, o resto eu coloco na mão de Deus. Essas são algumas das estratégias que os estudos mostram que têm um impacto mais benéfico sobre a saúde. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui, professora, a Natália Rumi de São Paulo. Ela acha que esse tema, inclusive, é bastante importante e interessante. Ela tem gostado muito da entrevista. E ela quer saber se o processo de pesquisa, né, desenvolvido na temática de ciência, saúde e espiritualidade, teve algum disparador, se teve algum fato do nível global que tenha despertado esse interesse, e como tem se desenvolvido isso, né? A partir de que momento os cientistas começam a olhar para essa temática? Muito boa pergunta. O primeiro ponto interessante é que, ao contrário do que a gente imagina, a ciência nasceu não em oposição à religião. Na verdade, a ciência nasceu por pessoas motivadas religiosamente, tentando entender a criação. E, ao entender a criação, poderiam entender e louvar a Deus. Essa é a ideia dos fundadores da ciência moderna, como Francis Bacon, Isaac Newton, Kepler, etc. Tá? Então, essa ideia de uma oposição, na realidade, não é de sempre. Então, havia uma ideia um pouco mais de integração nesse sentido, mas no final do século XIX predominou uma ideia de que a religião era uma coisa do atraso, era uma coisa que a ciência ia desaparecer com ela e que só causa problemas, basicamente, que desapareceria ao longo do século XX. Então, houve uma esta supressão do interesse dos estudos da religiosidade ao longo do século XX. A partir dos anos 80, aproximadamente, ao se perceber que, na realidade, as pessoas continuavam muito religiosas no final do século XX, e isso parecia que tinha a ver, que chamava a atenção dos pacientes, eles falavam sobre isso, alguns autores começaram a pesquisar sobre isso. Um dos grandes nomes é o Harold Koenig, da Duke University. Ele começou a estudar e mostrando que isso impactava a saúde e começou, então, aos poucos, ou seja, havia um grande represamento, porque há um grande interesse da população, das pessoas e mesmo dos pesquisadores, exceto quando se há um represamento, uma proibição. Quando você tira essa proibição, e aí começa, então, a ter um grande crescimento desse tipo de estudo. Muito bom. E o NUPS tem realizado trabalhos importantes e para celebrar esses 15 anos, professor, vai haver um evento, né, celebrativo. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse encontro. Isso. E só um outro dado importante também, o Brasil faz bonito nessa área da ciência e espiritualidade. Enquanto na ciência global, o Brasil é o 13º país que mais produz artigos científicos internacionais, na área de espiritualidade e saúde, a gente é o 5º país. Nós somos um protagonista importante aí, o Brasil, nessa área. E dentro disso, o NUPS está fazendo 15 anos, e nós, então, fizemos um evento que vai ser no dia 11 de setembro, né, como está descrito aí. Então, vai ser um evento online, bilíngue, em português e em inglês. Tá? O evento é aberto para para quem quiser participar, não é só para profissional e pesquisador, não, o público em geral pode participar também. Nós tivemos a felicidade de poder convidar e termos aceito, né, 8 dos principais nomes no mundo na área de espiritualidade e ciência. Nós vamos ter, por exemplo, o principal historiador do mundo na área da ciência e espiritualidade, que é o Ronald Numbers, que tem um livro muito interessante sobre mitos em ciência e religião. Nós vamos ter um padre, físico e diretor do Centro de Ciência e Religião da principal universidade do mundo, a Universidade de Oxford, Andrew Pinsent. Nós vamos ter o Harold Koenig, como nós já comentamos. Nós vamos ter
Ken Pargament, que é o principal psicólogo da religião na atualidade, e vamos ter também pesquisadores da área da consciência, como Edsel Cardenha, Robert Cloninger, o quanto assim, as pesquisas avançaram nesse sentido. Então vão ter debatedores brasileiros também, professor Paulo Dalgala Rondo da Unicamp, professor Homero Valada da USP e vários outros. Então vão ser mesas sobre vários temas sobre história e filosofia, um tema sobre a prática clínica, outro tema mais sobre a parte da consciência, um outro tema sobre o que o Brasil já avançou nessa área, sempre discutindo o quê? Até onde nós chegamos, o que está para frente, o que falta fazer. Então, todos estão convidados aí, tem o site aí para inscrição. Fizemos uma inscrição com preço muito acessível para que todos pudessem participar efetivamente deste evento, essa grande celebração que vai se dar no dia 11 de setembro. Perfeito. Tá aí, gente. Olha, www.cienciadaespiritualidade.com.br. Professor, queria agradecer aqui em nome do nosso programa, também o nosso agradecimento em nome da LBV pela sua participação. O senhor que é amigo de longa data, amigo de boa vontade, sempre contribuindo não só com a nossa mídia, como também com o Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV. Muito obrigada e parabéns pelos 15 anos do NUPES. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e parabenizo mais uma vez a LBV pelo excelente trabalho que ela faz em vários níveis, em termos de divulgação, despertar da espiritualidade, de atividades assistenciais e também de promover o debate ciência e espiritualidade. Agradecemos novamente o professor Dr. Alexander Moreira Almeida. Ele é médico e professor de psiquiatria, fundador e diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, o NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele conversou com a Boa Vontade TV nesta entrevista conduzida por Letícia Elizabeth. E este é o Fórum Mundial Espírito e Ciência da Legião da Boa Vontade, que há décadas promove este diálogo fraterno entre ciência e religião. Para você que acompanha o canal, nós queremos ouvi-la, nós queremos ouvi-lo. Traga os seus comentários, sugira temas para futuras entrevistas, enfim, é só comentar aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para que a notificação de todos os vídeos chegue até você e é dessa forma que você não perde nenhum conteúdo que é postado aqui no canal semanalmente. E fica um outro convite também. Acesse agora mesmo o site forumespiritoeciencia.org e por ele você fica sempre atualizada das novidades. Você entra e logo aparece um pop-up onde você vai se inscrever para receber a nossa newsletter semanal. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!